Sua mente de ponta a ponta. E agora sim, estamos de volta com Sua mente de ponta a ponta. Bom dia, Wagner. Me escuta aí? Bom dia, Nanda. Eu estava lhe Agora escutando sim. bem, eu estou lhe ouvindo bem aqui. Você me escutava, mas eu não te escutava. Agora sim a gente está em sintonia. Ok, isso é bom. E aí, como é que foi o seu final de semana? Descansou muito Tranquilo. estudo e trabalho, Wagner? Não, aqui é muito acompanhando a minha filha, né, que joga basquete, e esse final de semana foi de manhã e de tarde no basquete. Você não perde um jogo, né, Wagner? Tá sempre presente. Eu que levo e trago, né, então eu tenho que estar presente. Olha, falando do nosso quadro de hoje, o nosso assunto é interessante, né? Hábitos cotidianos que afetam nossa saúde mental. Falando de hábitos, né? A gente sabe que criar um hábito, colocar um hábito na nossa rotina, às vezes é complicado, né? Mas tem coisas que a gente tem que inserir para buscar aí melhorar a nossa saúde mental, né, Wagner? Com certeza, e um hábito que todas as pessoas podem incluir na sua vida de forma simples e bem acessível é ouvir música. Ouvir música assim sempre foi associado à boa saúde mental. E depois da Segunda Guerra Mundial, a música ficou assim conhecida como atividade terapêutica, né? Nos Estados Unidos, depois de 1945, quando terminou a guerra, eles começaram a utilizar a música como terapia para as pessoas que tinham traumas de guerra. Então, o que se percebeu? Que ouvir uma música suave diminui a pressão arterial, reduz a tensão muscular, ou seja, a pessoa dá uma relaxada fisicamente, melhora a memória, melhora a motivação e a pessoa se sente mais feliz. Só isso daí já é mais do que suficiente como argumento para que todos nós tenhamos uma playlist que nos deixe bem e que nós possamos ouvir essa playlist todos os dias, né? Olha, Wagner, eu sou suspeita para falar porque eu adoro ouvir música. Aqui de manhã eu já ouço muita música, né, aqui no Parlamento de Ponta a Ponta, mas eu gosto de, assim, fazer tudo com música. Eu vou limpar a casa, eu coloco a música para ouvir, a minha playlist de limpar a casa. Eu vou lavar uma louça, coloco outra playlist. Eu vou fazer qualquer coisa, eu coloco uma playlist. Eu tenho várias playlists porque a música, ela me remete a isso, a esse bem-estar. Então, até mesmo quando eu tô triste, eu vou lá e coloco uma playlist de quando eu tô triste. Então, a música, ela tem mesmo esse poder na nossa vida, né, de te animar. Eu adoro ouvir música, eu passo o meu dia ouvindo música, seja de tarde, de noite. Eu tenho várias playlists, eu tô sempre criando e eu gosto de buscar novos cantores, novos estilos aí, porque a música, ela tem mesmo esse poder. Então, eu até me animei para falar de música aqui, porque eu gosto demais. Tudo isso? E vê só, tudo isso tem benefício. Agora você falou uma coisa que a gente precisa ter um olhar, como é que eu digo? Um olhar crítico. Quando você disse, até quando eu estou triste, eu tenho uma playlist. Eu só não posso ter a playlist para aumentar a minha tristeza. É a história da música da sofrência, né? Se eu tô mal, eu não vou colocar uma música que vai piorar meu sentimento. Eu tenho que colocar uma música que me deixe alegre. Então, não existe a música boa e a música ruim, tá? Não existe a música boa e a música ruim. O que se percebe é que uma música mais elaborada, e isso sempre se teve essa noção, quando você ouve uma música instrumental, uma música que tem uma letra que te faça refletir, isso mexe mais com o teu cérebro, exercita mais do que uma música que é só uma batida. Então, uma música que é só uma batida, para o cérebro, aquilo é muito simples. E o nosso cérebro, ele é muito focado em variações. Se eu tenho uma música que ela sobe, desce, que ela me faz rever emoções, que ela me faz pensar, isso é melhor do que uma música simples que não tenha variações, porque o cérebro, ele se estimula com as variações. Então, a música,
ela é muito poderosa e nós sempre soubemos disso. E hoje, com a neurociência, o pessoal pode ver, né, verificar o funcionamento do cérebro enquanto você ouve música. Eles dizem que quando você ouve uma música clássica, é como se seu cérebro estivesse em festa. E se você tocar um instrumento musical, isso, sabe, assim, é como se fosse uma noite de Natal, uma noite de Ano Novo cheia de fogos. Então, tem movimento em todas as áreas cerebrais. Sim, Wagner. Falando um pouquinho só dessa playlist triste que eu falei, assim, o que eu gosto muito, como você falou, dessas músicas mais elaboradas, mas músicas que também conseguem colocar, né, em palavras ali o que talvez eu não consiga expressar. Então, quando essas músicas, elas me fazem a pessoa refletir, né, colocar, ó, esse é o sentimento que eu não estou conseguindo falar, mas essa música, ela consegue colocar em palavras aí, consegue expressar o meu sentimento. Então, muitas pessoas, é aquela coisa, muitas pessoas não conseguem se expressar, mas é através da música que tem a expressão do que está sentindo, se está feliz, se está triste, se está ansioso. A música tem esse poder de expressar esses sentimentos. Com certeza. Veja, na lista de benefícios que a música produz, né? Essa coisa, ela produz bem-estar, mas ela é aquilo que eu estava falando, ela melhora a tua função cognitiva, porque teu cérebro tem que juntar ritmo, batida, som, sentimento, pensamento, letra, é um monte de coisas que o cérebro tem que juntar, né? Então, melhora a função cognitiva, reduz o estresse, controle da dor, quando a pessoa está sentindo dor e ela se foca numa música, ela tira o foco dali do sofrimento físico, né? Melhora o sono. Muita gente dorme melhor quando escuta uma música suave. Sim. A pessoa se sente alegre, como você está falando, né? Porque expressa seu sentimento. E aquilo, ela vai sempre te ajudar a reduzir estresse. E isso vai te ajudar para quem tem depressão, para ficar mais animado, para quem tem ansiedade, para ficar mais calmo. Então, a música ela tem assim, uma gama de benefícios que nós não podemos esquecer. Eu recomendo que todo mundo tenha sua playlist, como você tem aí, sabe? Playlist para limpar a casa, playlist para estudar, playlist para dormir, playlist para ficar animado, sabe? Para me tirar do estado de estresse. Tudo isso, a música tem um benefício. E hoje a música é utilizada de forma terapêutica. Sim, a musicoterapia, né? Então fica aí a dica pro ouvinte, escute música, que isso vai fazer a diferença na sua saúde mental. Com certeza. Um outro hábito que a gente não pode deixar de falar é o hábito da leitura, né? A leitura, ela também tem, assim, benefícios 1000 com relação à saúde mental, né? Então, quando a gente pensa a leitura, ela é muito importante para a saúde mental, porque ela envolve habilidades cognitivas e emocionais. E sociais, né? Por quê? Porque quando eu estou lendo, eu estou estimulando o meu cérebro, eu estou estimulando a minha memória, o foco, a criatividade. Ler reduz o estresse, reduz a ansiedade, reduz algum risco de algumas doenças neurológicas, como o Alzheimer. Né? Leitura faz você aprender novos palavreados, novas formas de expressar sentimentos, novas formas de dizer o que você quer dizer. Então, é um mundo mágico a leitura, né? Porque quando você lê, você se transporta para um outro mundo. Sim, Wagner. Eu acho que hoje em dia, essa questão da leitura, muitas pessoas estão lendo menos, né? Então, hoje em dia, o que o pessoal quer é alguma coisa rápida para ler, seja um negócio no Twitter rapidinho. E essa coisa da leitura mesmo, pegar um livro, pegar um livro, abrir para ler. Hoje em dia, não só um livro, né? Aí tem o Kindle, você pode ler pelo celular, mas as pessoas, elas perderam
muitas vezes esse hábito da leitura. E é difícil você inserir esse hábito na sua vida, mas é aos pouquinhos que você consegue. Às vezes a pessoa quer começar a ler, ela fala, vou ler esse livro todinho aqui. Aí pega, lê várias páginas no dia, mas aí depois não pega mais, depois não continua. Mas é aos pouquinhos, a gente sempre fala, para você inserir um hábito novo na sua rotina, é aos pouquinhos. Você vai, coloca uma meta ali, cada dia eu vou ler 5 páginas, 10 páginas desse livro. 5, você lê pelo menos um pouquinho no dia, você tem que buscar, é assim que você vai inserindo esse novo hábito, né, Wagner? Sim, é criar o hábito, porque olha só, Ananda, a leitura, ela é uma atividade que envolve diversas habilidades cognitivas. Envolve atenção, memória, compreensão, raciocínio, imaginação. Isso tudo, quando eu estou lendo, treinando a memória, lembrando de coisas, imaginando coisas, dentro do meu cérebro, os neurônios estão fazendo conexão. Então, quando nós lemos, nós ativamos e fortalecemos conexões neurais, o que melhora o funcionamento cerebral e pode assim, prevenir doenças neurológicas. Por quê? Porque é como se eu estivesse fazendo atividade física com o meu cérebro. Eu estou energizando, eu estou fazendo o meu cérebro funcionar. Além disso, a leitura também, ela aumenta a nossa criatividade. Por quê? Porque ela nos permite o exercício da imaginação, das imagens mentais. Eu exploro possibilidades. Então, eu posso ler o mesmo texto que você e a minha imaginação ser fértil de forma diferente. Por quê? Porque a leitura, ela nos expõe sempre a novas ideias, a novos conceitos, a novos conhecimentos, e tudo isso pode nos estimular, estimula o nosso pensamento crítico, a nossa capacidade de resolver problemas. Você vê que a leitura, ela é muito benéfica, e também ela tem uma coisa que é muito importante, ela tem uma associação com a redução do estresse. Então, quando eu leio, até antes de dormir, se eu leio uma coisa assim, eu não vou ler um livro agitado também antes de dormir. Mas se eu pego ali um texto, aquilo vai fazendo com que me dê um soninho. Tem gente que diz, se eu ler alguma coisa, eu durmo. Então, use a leitura como remédio para dormir. Em vez de tomar medicação, a leitura é muito mais benéfica, né? Nessa fase de reduzir estresse, reduzir ansiedade e te preparar para o sono. Então, é aquilo, você tem um livro da sua religião, você lê uma página que estimula o benefício, a empatia, o amor, sabe? Tudo isso nos faz bem. Você falou aí do soninho, né? Diversas vezes já aconteceu comigo que eu pego um livro, vou ler aqui, mas aí eu tenho um erro de, vou deitar na cama ou sentar, e aí na hora que eu tô lendo, aí já vai o olho baixando até dormir. Eu falei, não dá pra mim, vou deixar aqui de lado e vou dormir, mas é uma opção também, né, Wagner? Você buscar dessa forma e assim... A leitura, né, ele traz, como você falou, traz tantos benefícios, não traz nenhum malefício, só benefício à sua vida dos mais diversos. E assim, você, claro, pegar um livro ali, você não sabe por onde começar, você pensa, o que eu gosto, quais são, associa assim, quais são os filmes que eu gosto de assistir, é um filme de ação, é um filme de aventura, é um filme assim de romance, você vai procurando coisas que vai adaptando a você. É sempre você procurar ver o que você gosta. E como você falou, não pode ser um livro, pode ser um texto, mas você for inserindo aos poucos essa rotina na sua vida, esse hábito, só vai trazer benefícios. E assim, eu perdi, né? Eu lia muito até os meus 13, 14 anos, eu lia muitos livros. E aí eu deixei um pouquinho de lado e eu falei, não, eu preciso voltar com esse hábito da leitura, de ler livros mesmo, não só coisas da faculdade, textos da faculdade, mas outros textos também. E aí eu fui atrás de comprar livros, né? Fui atrás de comprar novos livros que eu gostava, coisas que me trariam benefícios para minha vida. Um dos últimos livros que eu li foi um livro da Bell Hooks, que falava sobre o amor, né? O amor e outras perspectivas. E foi através desse livro que eu tive uma nova visão sobre o que é o amor. Aí eu fiquei, nossa, que bom que eu decidi voltar a ler, que bom que eu decidi
manter esse hábito novamente na minha vida, porque ele tá trazendo benefícios. Ele fez eu ter uma visão totalmente diferente sobre o que era o amor. Então você vê como só traz benefícios à nossa vida? Com certeza. Como é que é o nome do livro aí? Repete. É Tudo sobre o Amor e Outras Perspectivas. Se eu não me engano, é isso, aqui da Bell Hooks. Sobre o amor. Tudo sobre o amor, novas perspectivas. É da autora Bell Hooks, ela tem esse livro maravilhoso que fala sobre o amor. Então, ele fez eu ter um despertar, nossa, muito grande sobre o que era o amor e ter uma nova visão, Wagner. Mas isso é muito legal, porque quando você lê, por exemplo, você lê a biografia de alguém, você acompanhar a vida daquela pessoa, ler romances. Eu não sou uma pessoa que leio muitos romances, mas cada vez mais eu percebo que ler romances nos dá uma perspectiva de mundo, nos ajuda a acompanhar a vida das pessoas, o sofrimento das pessoas, né? Eu sempre falo de um livro, né, que é um livro que tem na internet, que é fácil de achar, que chama Judas o Obscuro, que é um livro que um professor na faculdade nos indicou, e a partir daí eu sempre indiquei esse livro e sempre leio esse livro de vez em quando, porque ele mostra a luta de cada pessoa pela própria vida, para crescer, e as bobagens que a gente faz, as escolhas erradas, como a gente sofre as consequências. Então, eu considero que a leitura ela é muito importante. E a leitura te permite voltar. Quando você... Hoje as pessoas dizem assim, mas eu prefiro assistir um vídeo. Aí você assiste um vídeo, você perde ali, porque quando você está assistindo um vídeo, às vezes você não presta muita atenção. Na leitura, você tem que prestar atenção, senão você não entende. Então, eu digo para as pessoas, ler é um dos hábitos que tem uma conexão muito grande com saúde mental. E a gente está falando no mês do Setembro Amarelo, né? Nós estamos aqui chegando, já passando o meio do mês. Nós não podemos deixar de associar que música, leitura, são duas atividades que nos ajudam a manter a saúde mental. E saúde mental é uma construção diária. Todos nós precisamos cultivar a nossa saúde mental como se fosse uma plantinha, um bichinho, que a gente precisa da água, ar, luz, calor, emoção, alegria e cuidar todos os dias. Isso é a letra de uma música, tá? Olha, Wagner, você falou dessa questão. Olha, uma coisa que eu tenho percebido bastante às vezes eu tiro aquele tempinho para dar uma olhadinha no TikTok, né? E aí, hoje em dia, eu vi diversos vídeos que são um vídeo só dividido em dois. O vídeo de cima é algum vídeo... falando alguma coisa, e no de baixo é o vídeo, aqueles vídeos, vamos se dizer assim, de relaxamento, é um vídeo de alguém com as mãos assim, brincando com aquelas massinhas de areia, tudo isso para manter a atenção de quem tá vendo, né, esses vídeos no TikTok. E eu falei, mas é tão difícil hoje em dia as pessoas manterem a atenção, se prenderem a alguma coisa, porque normalmente a pessoa vê alguma coisinha assim por 20 segundos, aí já muda a atenção para outra coisa, não consegue ter aquele foco, né? Então eu fiquei bastante assim, meu Deus, hoje em dia é bastante difícil, né, ter essa atenção, prender a atenção e focar em algo. É muito difícil, nós perdemos muito essa capacidade de foco. Hoje tem muitas pesquisas mostrando isso, o quão importante é você ter foco. Por exemplo, né, uma das coisas que a gente queria incluir nessa nossa conversa de hoje, mas já passamos aqui do tempo, né, que são as amizades, você ouvir as pessoas. Quando você conversa com alguém, você prestar atenção naquilo que está sendo falado, você não interromper a pessoa, você estimular que ela fale, você pergunte, faça pergunta para ela explicar melhor aquilo que ela está falando. Isso tem a ver com foco, e como você disse, nós perdemos o foco. A maioria das pessoas não conseguem ler mais do que um parágrafo. E isso é muito importante, nós precisamos retomar, aprender de novo a prestar atenção, porque a maioria do nosso aprendizado, ele está associado na capacidade de prestar atenção naquilo que eu estou aprendendo. Leitura, música, boa conversação, nos ajuda a desenvolver foco.
Exatamente, Wagner. Essa coisa aí, a pessoa não consegue nem ler um parágrafo e às vezes lê esse parágrafo e pergunta o que você entendeu. Aí a pessoa, meu Deus, eu não lembro mais o que foi que eu li, eu não entendi o que eu li, aí tem que voltar novamente. Esse foco, ele se perdeu muito mesmo. E como você falou aí, a gente trouxe aí 3 hábitos que podem ser inseridos no seu cotidiano, escutar música, leitura, né, essa boa conversação, amizade, são simples, que você precisa inserir, que vai mudar totalmente a sua saúde mental, e aquela questão da amizade, né, você ser um ouvinte ativo, você tá ouvindo de fato o que a pessoa tá falando, porque muitas vezes você tá ali ouvindo alguém, você tá só balançando a cabeça, mas você não tá escutando nada daquilo, né, então você ser esse ouvinte ativo também é importante, você ouvir, entender, compreender e conversar, né, é isso que é o diferencial. Isso, e olha só, Nanda, é um exercício, de vez em quando eu faço isso, eu estou conversando com você, e aí eu experimento fechar os olhos, para não ter nenhum outro estímulo, porque eu estou só te ouvindo. E isso nos ajuda a nos mantermos focados naquilo que está sendo dito. Porque às vezes eu posso estar te ouvindo, mas a minha vista está percebendo outras coisas. Então tem momentos que eu não vou ouvir o que você disse. Isso é muito importante quando nós falamos com as pessoas, quando nós ouvimos música, quando nós lemos um livro, manter a atenção e prestar atenção realmente no que está sendo dito. Exatamente, Wagner. Olha só, eu agradeço a sua participação aqui no Sua Mente de Ponta a Ponta nessa segunda-feira, falando desses hábitos simples que podem ser inseridos no nosso cotidiano, que vão melhorar a nossa saúde mental. Lembrando aí que esse mês é o Setembro Amarelo, né? O mês de valorização à vida, e a gente precisa sempre estar falando sobre esses assuntos aqui. Toda segunda-feira a gente trazendo assuntos novos, né, sobre a saúde mental, Wagner. Eu agradeço novamente a sua presença e deixo esse espaço aberto para você também fazer as suas considerações finais. Olha, eu diria para todas as pessoas que nos escutam que façam a experiência. Não diga que não funciona e nem saia acreditando no que nós estamos dizendo. Faça uma experiência. Aproveite o resto do mês de setembro, que é um mês de prevenção ao suicídio, né, de prevenção ao sofrimento mental, um mês onde nós queremos valorizar a vida, e experimente. Crie o hábito de dizer assim, olha, todo dia eu vou ouvir uma boa música, todo dia eu vou ler pelo menos 2 ou 3 páginas de um bom livro, todo dia eu vou conversar com alguém. Experimente e lá no final do mês faça uma avaliação e depois nos diga se faz ou não bem a você. Porque é muito importante cada um de nós testar isso na nossa vida para vermos quão bom é cultivarmos saúde mental. E é isso aí, esse foi o bate-papo de hoje no Sua Mente de Ponta a Ponta com o psicólogo Wagner Costa. Agora 10h29, o intervalo está chegando por aqui, mas no próximo bloco tem mais informações e muita coisa ainda vindo pelo Parlamento de Ponta a Ponta de hoje, então não sai daí.